Fala galera, boa tarde. Hoje vamos para a nossa aula 25. A gente ainda vai continuar falando sobre climatologia, só que hoje a gente vai falar sobre elementos e fatores climáticos. Competência da área 6, habilidades 26, 27, 28, 29 e 30. Primeiramente a gente vai falar sobre elementos climáticos. Quais são? Temperatura, pressão atmosférica e umidade. Primeiramente, a temperatura, né, pessoal? É a intensidade do calor existente na atmosfera. Lembrando que as camadas da atmosfera, elas nos protegem da radiação solar, que é de onde vem essa temperatura, de onde vem esse calor, vamos colocar assim. Então, principalmente naquela camada chamada camada de ozônio, ela tem essa função de quando vem a radiação solar, absorve uma parte e outra parte é jogada de volta, tá? E um efeito muito importante, um fenômeno muito importante é o chamado efeito estufa. O efeito estufa, ele regulariza não é a palavra, desculpa. Ele controla a temperatura do planeta. Ele mantém a temperatura do planeta. Só que o que acontece? O bicho-homem, ele está jogando muitos gases nocivos na atmosfera. Então, esses gases nocivos, eles formam uma espécie de barreira. Essa barreira, ela impede que muitos desses raios, muita dessa radiação solar, ela saia. Então, o que acontece? Com esse aumento dessa absorção desse calor, acontece o aquecimento global. Aí é uma coisa negativa para o ambiente. O efeito estufa, benéfico. Ele regula a temperatura do planeta. Já o aquecimento global, não. O aquecimento global é algo ruim. Ele aumenta a temperatura e ele também faz com que essas geleiras, por exemplo, elas comecem a descongelar e também aumenta o nível das águas do mar, certo? Então, essa temperatura é um elemento climático muito importante. Pressão atmosférica é a pressão exercida pela camada de ar da atmosfera sobre a superfície terrestre. Devido à densidade do ar e o efeito da gravidade, a pressão é maior próximo à superfície. As áreas frias, onde o ar é mais denso, são consideradas alta pressão ou anticiclonais. Já as quentes de baixa pressão, pois o ar é mais disperso, são chamadas de ciclonais. A gente vai entender, não agora, mas na nossa próxima aula, que eu vou falar para vocês sobre essa questão, sobre ciclones, tufões, tornados, certo? Eu vou falar muito para vocês sobre essa questão aí e a gente vai entender por que a incidência deles são em áreas de baixa pressão. E também acontece, mas bem reduzidamente em áreas de alta pressão. Lembrando que as áreas de alta pressão são aquelas áreas mais distantes da linha do Equador. A linha do Equador é uma área de baixa pressão, há bastante ar circulando, esse ar fica bastante disperso. É aquilo que eu falava para vocês sobre quando está muito quente, a gente quer estar longe, mas quando está muito mais friozinho, nós queremos estar perto, tá? Umidade do ar é a quantidade de água e vapor presente na atmosfera em decorrência da evaporação das águas superficiais e da evapotranspiração das plantas. Quando a umidade atinge níveis superiores a que a atmosfera pode suportar, ocorrem as precipitações chamadas chuvas. Um exemplo típico, galera, é quando o nosso pai, nossa mãe, tá serenando. Ou então, quando você coloca o carro ou moto em algum determinado local e você vê que depois está tudo molhado, mas não choveu. É a umidade do ar. A umidade do ar também é encarada como esse sereno que é falado, tá? Então, a umidade do ar são essas gotículas de água presentes que estão aqui na nossa frente, mas que a gente não consegue vê-las, certo? Então, quando esse nível de umidade é muito alto, acontecem as precipitações. Então, a gente pode associar que aqui na nossa área, onde moramos, Santa Isabel ou
melhor dizendo, do Pará, a umidade é elevada, porque o nível de precipitação também é bastante alto, certo? Já falamos de elementos, agora vamos falar de fatores climáticos. De uma forma geral, quanto maior for a latitude, ou seja, quanto mais nos afastamos da linha do Equador, em direção aos polos, menores são as temperaturas médias anuais. Assim, a variação de latitude é o principal fator de diferenciação das zonas climáticas, polar, temperada e tropical. Pessoal, bate print sem querer. Pessoal, o que significa dizer? Significa dizer que quanto mais você se afasta da linha do Equador, seja sentido polo ártico, círculo polar ártico ou círculo polar antártico, vai ficando o quê? Mais frio. Então significa dizer que quanto maior a latitude, prestem bem atenção, quanto maior a latitude, menor será a temperatura. São grandezas inversamente proporcionais, tá? Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Porém, será maior a pressão, porque nessas áreas a gente sabe que é mais frio, então a pressão é maior, tá? Altitude. Quanto maior a altitude, mais rarefeito se torna o ar. Consequentemente, a temperatura tende a ser menor, pois nessas condições, as moléculas de ar em baixa concentração não conseguem reter calor e umidade. Então, a altitude também é um fator climático. A gente sabe que quanto maior a altitude, esse ar, claro, a altitude em relação ao nível do mar, esse ar ele fica mais rarefeito, fica mais difícil de respirar. Por exemplo, quando um clube brasileiro vai jogar em um país onde a altitude é elevada, quando vai jogar no Peru, quando vai jogar na Colômbia, Equador, é muito comum eles levarem os bolsões de oxigênio. Por quê? Porque é muito difícil para uma pessoa que está acostumada em áreas com umidade maior irem para lá com a umidade, quase não tem umidade, e o ar é muito rarefeito, muito difícil de respirar. Então eles levam geralmente esses bolsões de oxigênio aí, tá? Outra coisa, citando um exemplo aí do Peru, né? No Peru é uma questão cultural eles tomarem um chá da folha da coca, que auxilia eles na questão da respiração, da tranquilidade, para eles verem melhor nessas condições, tá? Maritimidade ou continentalidade são termos que designam, respectivamente, a proximidade de um local do mar ou a sua posição em região mais continental, o que interfere diretamente sobre o clima. Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta uma maior amplitude térmica. Vamos por partes aqui, pessoal. Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente. Claro, como o solo, na sua camada mais superficial, vamos colocar assim, ele tende a aquecer muito rápido. Porém, ele tende a perder esse calor também rapidamente. Diferente da água. Porque você pode imaginar assim de manhã, aí você vai numa praia, aí aquela areia da praia tá quente pra caramba. Mas quando você vai entrar na água, a água tá mais fria. Aí você fica pensando, como assim? Aí vai em determinado tempo, por exemplo, final de tarde, vamos colocar assim, aí a área da terra tá mais friazinha e a água tá mais quentinha. É o mesmo princípio que acontece, por exemplo, nos desertos, pessoal. Nos desertos, as temperaturas durante as manhãs são altíssimas, manhã e tarde. Só que à noite, por exemplo, se fizer um calor de 40 graus no deserto do Saara, por exemplo, e à noite pode fazer 0 graus, -3. Então, a diferença dessa maior para essa menor temperatura é chamada de amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor, tá? Temperatura. Ao longo do ano em regiões continentais e o inverso em regiões litorâneas, tá?
Os desertos eles sofrem bastante com com essa continentalidade, essa mais fria, por exemplo, né? Mas aí a gente vai entender que os desertos eles também são causadores, são áreas com baixa precipitação por conta também de correntes marítimas, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Massas de ar. Em função das diferenças de pressão atmosférica, temos a movimentação do ar. Quando esse movimento ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, formam-se as massas de ar, que transferem suas características para o clima dos locais por onde passam. Massas de ar frio e úmido, por exemplo, são responsáveis por diminuírem as temperaturas e aumentarem a umidade. O encontro entre duas massas diferentes forma as frentes de ar, frente fria ou frente quente, tá? Geralmente é isso que acontece. Então as massas de ar, elas são blocos com temperatura e umidade iguais que são levados para um determinado local. Vocês com certeza já ouviram falar no jornal, hoje teve uma frente fria. Então essa frente fria ela é motivada por massas de ar frias que se encontraram e levaram essa frente fria, essa onda de frio para determinado local, tá? Correntes marítimas apresentam condições específicas de temperatura, influenciando diretamente o clima. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, que se dispersa para outras regiões. Quando as correntes são frias, a umidade local diminui e a pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores, o que faz com que essa região acabe sugando as massas de ar de outras localidades que podem sofrer com alterações do clima. Correntes marítimas, como a gente já pode perceber, são correntes que acontecem no mar, correntes de ar. Essas correntes de ar podem ser tanto frias quanto quentes. Por incrível que pareça, as correntes mais frias elas ocorrem nas proximidades dos desertos, fazendo com que esse índice pluviométrico, esse índice de chuvas, seja menor. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Aconteceu um acidente em um navio. Nesse navio tinha vamos ver aqui, patos de borracha. Só um exemplo. E isso foi real. Não é um exemplo, mas foi algo real que aconteceu. Esses patos de borracha, galera, aconteceram num local, mas esses patos de borracha foram encontrados em várias partes do mundo. Por quê? Correntes marítimas levaram esses patos de borracha para vários locais do mundo, tá? Então as correntes marítimas elas atuam aí nessa questão, tá? De algumas regiões elas interferem inclusive no clima. Mas como, professor, elas interferem no clima? Quando elas chegam em regiões próximas ali das chamadas costas e pegam a umidade daquele local, pegam as massas de ar e levam para outros locais, fazendo com que aquela região que iria chover, por exemplo, não chova mais, essa precipitação aconteça no mar, tá? Vegetação interfere no clima de formas diferentes. As principais delas são a contenção e absorção de raios solares, minimizando seus efeitos, e a elevação da umidade por meio da evapotranspiração, o que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. Quem teve a oportunidade de ir para a trilha, ou quem já teve a oportunidade de ir para áreas mais verdes, vamos colocar assim, já percebeu essa questão da vegetação. Quando a gente foi para a trilha, pessoal, a gente tava quente, mas quando a gente chegou na parte arborizada, na parte da vegetação, a gente pode perceber a queda na temperatura, uma temperatura mais amena, né? Ficou mais fácil de respirar. Por quê? Porque ali tem um alto índice de umidade no ar e também a questão da absorção dos raios solares pela vegetação, fazendo com que a temperatura caísse, tá? Relevo também influencia o clima quando as regiões mais altas impedem a passagem de massas de ar, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou até desérticas, né? O relevo, que a gente sabe que é a superfície,
A parte superficial do nosso espaço, do espaço geográfico, né, onde nós estamos. Então, esse relevo em algumas áreas de serra, por exemplo, elas impedem que massas de ar passem, fazendo com que uma região que era para chover não chova, uma região que era para ficar mais fria não fique, uma região que era para ficar mais quente não fique. Por quê? Porque esse relevo ele impede a saída dessa massa de ar até esse determinado local, tá? Voltando aqui, cadê? Tá. As correntes marítimas, pessoal, só um fato rapidinho que eu esqueci de mencionar para vocês. Elas podem também fazer acontecer alguns fenômenos inusitados. Aqui no Pará é recente, eu só não lembro especificamente o município, mas aconteceu uma chuva de granizo, chuva de gelo. Aí você, professor, como é que pode uma região tão quente acontecer? Culpa também das correntes marítimas, da maritimidade e também da continentalidade. São esses 3 fatores aí que fazem com que mude repentinamente essa questão climática aí, tá? Para finalizar, além de todos esses fatores que são de ordem natural, também é preciso lembrar que o homem acaba se tornando um dos agentes mais intensos de transformação do clima. Ele pode ser responsável tanto por fenômenos climáticos mais localizados, como ilhas de calor, que a gente já falou, inversão térmica, que a gente já falou, e outros. Quanto chuvas ácidas também pode ser colocado aqui, quanto por processos mais amplos e diversificados, né, como o aquecimento global. Né. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos aí. Desculpa por estar enviando só agora, porque eu me ocupei muito aqui e só consegui enviar agora.